E se a Rússia vencesse a Terceira Guerra Mundial? Durante décadas, o mundo acreditou que a Terceira Guerra Mundial seria o fim de tudo. Um evento rápido, devastador e impossível de ser vencido por qualquer lado. Filmes, livros e noticiários sempre pintaram esse conflito como um ponto final da humanidade. Mas a história raramente acontece do jeito que imaginamos. Agora, imagine um cenário diferente. E se a Rússia vencesse a Terceira Guerra Mundial? O que mudaria no planeta? Quem realmente sairia ganhando? E, acima de tudo, como isso afetaria a vida de pessoas comuns, longe dos centros de poder? Neste cenário hipotético, a guerra não começa com um ataque único e definitivo. Ela surge aos poucos, quase despercebida. Tensões antigas voltam à superfície, conflitos regionais se intensificam. Sanções econômicas deixam de ser apenas ameaças e passam a afetar o cotidiano de milhões de pessoas. O mundo entra em um estado permanente de instabilidade, onde ninguém sabe exatamente quando a guerra começou, apenas quando percebe que já está vivendo dentro dela. A estratégia russa, nesse contexto, não se baseia em vitórias rápidas ou demonstrações constantes de força visível. Pelo contrário, ela aposta no desgaste prolongado. Um conflito longo favorece quem sabe resistir, quem aguenta pressão econômica, isolamento diplomático e instabilidade interna sem colapsar. Enquanto outras potências tentam resolver tudo rapidamente, a Rússia joga um jogo de paciência, onde cada ano conta mais do que cada batalha. A energia se torna a principal arma dessa guerra. Gás, petróleo e recursos estratégicos passam a valer mais do que tanques ou aviões. Países altamente dependentes desses recursos começam a sentir o impacto quase imediatamente. Indústrias desaceleram, o custo de vida sobe, governos enfrentam protestos internos. E aos poucos, a opinião pública começa a pressionar por acordos, não por vitórias. O cansaço se espalha mais rápido do que qualquer exército. Enquanto isso, a guerra da informação se intensifica. Narrativas opostas disputam espaço em escala global. O que é verdade, o que é exagero e o que é propaganda se misturam. A população mundial passa a viver em um ambiente de confusão constante. A confiança em instituições tradicionais diminui. Cada país conta a história da guerra à sua maneira, e a verdade passa a ser apenas mais um campo de batalha. Com o passar do tempo, alianças começam a se fragilizar. Países que antes caminhavam juntos passam a discordar sobre estratégias, custos e limites. O medo de um colapso total faz com que governos adotem posturas cada vez mais defensivas. A cooperação internacional perde força. Cada nação começa a pensar primeiro na própria sobrevivência. Nesse cenário fragmentado, a Rússia encontra espaço para avançar politicamente, mesmo sem avançar militarmente em todos os lugares. Quando o conflito finalmente chega ao fim, ele não termina com um grande tratado histórico celebrado em praça pública. Ele termina por exaustão, economias fragilizadas, populações cansadas, governos pressionados por crises internas. O mundo aceita um novo equilíbrio não porque ele seja ideal, mas porque parece ser a única alternativa possível para evitar algo pior. A Rússia não vence porque destruiu tudo, mas porque resistiu quando outros não conseguiram mais continuar. A primeira grande consequência dessa vitória aparece no mapa geopolítico. A influência russa se expande de forma indireta, mas consistente. Regiões estratégicas da Europa Oriental, da Ásia Central e do Oriente Médio passam a orbitar Moscou de maneira mais próxima. Não por afinidade ideológica, mas por necessidade prática. Segurança energética, estabilidade e acordos comerciais se tornam prioridades absolutas. O conceito de soberania nacional ganha novos contornos.
Muitos países continuam oficialmente independentes, mas passam a alinhar decisões importantes com os interesses do novo equilíbrio global. Não se trata de ocupação direta, mas de influência constante. A política internacional se torna mais pragmática e menos idealista. Valores antes considerados universais passam a ser negociáveis. A economia global também muda profundamente. O sistema financeiro internacional se fragmenta. Grandes blocos econômicos passam a operar com mais autonomia, reduzindo a dependência de estruturas centralizadas. Moedas alternativas ganham espaço em transações internacionais. O comércio global se torna mais regionalizado. Para alguns países, isso traz estabilidade. Para outros, significa menos opções e mais dependência de parceiros específicos. Empresas multinacionais precisam se adaptar rapidamente. Cadeias de produção são reorganizadas. A ideia de globalização irrestrita perde força. Em seu lugar, surge um mundo mais cauteloso, mais fechado e menos integrado. O crescimento econômico continua existindo, mas de forma mais desigual e controlada. No campo político, a vitória russa reforça discursos ligados à ordem, à tradição e à segurança. Em muitos países, governos passam a justificar medidas mais rígidas como necessárias para evitar novos conflitos. Direitos civis não desaparecem de uma vez, mas são gradualmente relativizados. O argumento é sempre o mesmo. É melhor abrir mão de um pouco de liberdade do que voltar ao caos. A informação passa a ser tratada como um recurso estratégico. Plataformas digitais sofrem mais controle. O combate à desinformação se torna uma prioridade oficial, mas nem sempre de forma neutra. A linha entre proteção e censura se torna cada vez mais tênue. Controlar a narrativa passa a ser visto como parte essencial da segurança nacional. Para as pessoas comuns, a vida muda de forma sutil. No dia a dia, há menos crises internacionais explícitas, menos notícias urgentes, menos sensação de que o mundo pode acabar a qualquer momento. A estabilidade parece ter voltado, mas, junto com ela, vêm novos limites. O espaço para questionar decisões globais diminui. O debate público se torna mais cuidadoso. Certos assuntos passam a ser evitados. A nova geração cresce em um mundo moldado por essa vitória. Para jovens que não viveram o período anterior à guerra, esse novo equilíbrio parece normal. A história da Terceira Guerra Mundial é ensinada como um momento de resistência e sobrevivência. O foco está no perigo evitado, não no que foi perdido ao longo do caminho. Aos poucos, a memória do mundo anterior se torna distante. Mas mesmo nesse cenário aparentemente estável, dúvidas continuam existindo. Elas aparecem em conversas privadas, em reflexões silenciosas, em perguntas que não são feitas em voz alta. Será que essa paz é real? Ou apenas a ausência temporária de um conflito visível? Será que o preço pago foi alto demais? E se foi, será que ainda há caminho de volta? A vitória da Rússia, nesse cenário, não cria um mundo totalmente sombrio, nem totalmente seguro. Ela cria um mundo mais rígido, mais cauteloso e menos espontâneo. Um mundo onde decisões são tomadas com medo de repetir erros do passado, onde a estabilidade se torna um valor absoluto, onde a mudança passa a ser vista como risco, não como oportunidade. No fim das contas, guerras modernas raramente terminam de forma clara. Elas deixam marcas invisíveis, mudam valores, comportamentos e prioridades. Redefinem o que as pessoas consideram aceitável e moldam o futuro de maneiras que só percebemos quando já estamos vivendo dentro delas. Por isso, a pergunta mais importante não é apenas "e se a Rússia vencesse a Terceira Guerra Mundial?". A pergunta real é: que tipo de mundo estaríamos dispostos a aceitar para evitar o próximo conflito?
Porque muitas vezes o custo da paz não é cobrado de uma só vez. Ele é pago aos poucos, no silêncio do cotidiano. E quando percebemos isso, já estamos vivendo além das aparências.